E o Kiev Post, que é um site de notícias ucraniano, trouxe uma questão bem interessante que outros sistemas de notícia vêm trazendo, mas o formato, a opinião específica desse órgão que achei interessante, né? Lembrando que Kiev Post é ucraniano, só para deixar claro, tá? E que eles colocam assim, ó, Putin dá boas-vindas aos investimentos minerais dos Estados Unidos na Ucrânia ocupada. O que que acontece? Eu já até noticiei recentemente uma coisa que eu tô achando, entre aspas, estranho. Imagina só a união entre Estados Unidos, Rússia e China em um possível consórcio de mineração, de extração de minérios, de logística dentro da Ucrânia. O que é que vem ocorrendo? Eu já trouxe vídeos sobre isso, sobre a presença chinesa em território russo barra ucraniano, né? Que eu estou chamando de Donbás ocupado, que é esse Donbás ampliado, não é? Em que os chineses estariam trabalhando em todo um trabalho, coisas relacionadas à infraestrutura, tá? E até a mineração. Já existe até trabalho de mineração chinês, pouco falado e tudo mais. E agora chega esse papo de palavras do próprio Putin e de que Trump também não vê problemas quanto a isso. A matéria diz o seguinte: olha, o presidente russo disse que trabalharia com prazer com quaisquer investidores estrangeiros para desenvolver os recursos minerais da Rússia, incluindo aqueles na Ucrânia ocupada. Isso aqui é uma imagem de um dos muitos locais de mineração ucraniano, né? Na imagem, né, que está mostrando aqui. Mas a matéria então continua falando exatamente isso. Após convocar a reunião de gabinete para discutir os recursos minerais e de terras raras da Rússia, Putin disse em comentários da TV russa mesmo, tá? Deve fazer mais para utilizar as principais reservas globais do país, acrescentando que trabalharia com prazer com investimentos estrangeiros, nesse chamado Ucrânia ocupada, como ele está trazendo aqui. Isso, essa notícia saiu no The Moscow Times, tá? Saiu no The Moscow Times, já até li lá a informação e tudo. Saiu ontem, né, 24 de fevereiro, essa matéria. E ele até continua. Também estamos prontos para atrair parceiros estrangeiros para os nossos chamados novos territórios. Então ele não está só falando, olha, quem quiser se aventurar em território russo, top. E quem quiser vir para a parte já ocupada ucraniana, né, dentro da Ucrânia, também será bem-vindo. E aí a matéria, inclusive, traz uma questão que é interessante, que é o seguinte. Eles trazem que, inclusive, indiretamente, no The Moscow Times, fala sobre isso, tá? De que final de 2022 houve um tipo de referendo na região, tá? Já em meio a conflitos, em que o trecho Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, esses quatro oblastes, segundo esse referendo, né, segundo esses dados desses referendos, que na verdade, pelo que eu lembro, é Lugansk e Donetsk. Eu não lembro exatamente se esses outros dois, Zaporizhia e Kherson, na parte ocupada russa, chegou a ter referendo, né? Não lembro, vou ser bem sincero. Eu lembro de Donetsk e Lugansk, né? Mas enfim, a matéria diz que houve referendo dessas áreas ocupadas todas e que o pessoal tinha aceitado de boa a presença russa quanto a isso. Qual é a grande questão que a matéria traz que eu achei interessante? É que os russos vão focar na conquista do restante do território. Se abrirmos o mapa aqui, deixa eu tirar aqui o. Perceba que, eu já mostrei isso em outro vídeo, tá? Praticamente 100% de Lugansk. Se eu tirar mais o zoom, acho que deu agora, deu para ver melhor. Praticamente só um trechinho de nada aqui, ó. E o outro pedacinho que falta aqui, de Lugansk, que falta ser ocupado, tá? De Donetsk, aí falta sim um pedaço maior, bem maior, né? De Donetsk, falta ser ocupado. O que mais nós temos? Aí temos o caso de Zaporizhia também, que eu já trouxe em vídeo, mas eu vou repetir aqui só para você ver. Então falta essa parte, tá? Que
estaria dentro como se fosse do pacote, Kherson também, faltando a principal cidade, exatamente, né? E tem esse trecho que ainda falta ser ocupado. Então, segundo esse site, segundo o Kiev Post, a ideia, o objetivo russo não seria, por exemplo, rumo talvez a Dnipropetrovsk e o Oblast de Dnipropetrovsk, mas sim em conquistar em definitivo essas partes que faltam, tá? Que seria tanto em Kherson, Zaporizhia, Donetsk e praticamente Lugansk, que está já ocupado, faltando o mínimo possível, tá? Para poder exatamente esse trabalho de terras raras acontecer. Até o próprio ministro da Defesa russo, Andrei Belosov, disse em setembro de 2024 que a Rússia pretende capturar essas 4 regiões agora em 2025. E aí continua a matéria, né? Os comentários de Putin foram feitos enquanto Donald Trump pressiona, né? Está pressionando os ucranianos a assinarem um acordo que retiraria 50% dos lucros dos direitos minerais e outros recursos, né, dos Estados Unidos como compensação pela ajuda americana. E aí está toda essa confusão, que Zelensky dizendo, olha, não foi emprestado, foi dado dinheiro. Não é emprestado, é dado. Inicialmente tinha uma história de 100%, agora está em 50%, aí disseram que agora houve uma reformulação, e a qualquer momento, então, a Ucrânia poderia assinar, no caso Zelensky, assinar esse acordo. Tem uma série de discussões quanto a essa questão das chamadas terras raras. O fato é que são terras importantes e que boa parte delas já estaria, então, ocupada pelos russos, tá? Então, o acordo é bem mais amplo. O próprio Trump deixou escapar que estavam negociando uma série de questões que iriam muito além do que simplesmente cessar fogo lá na Ucrânia, dando a entender que pode ser que esses acordos de terras raras e outros minérios possam estar no pacote de negociação entre Rússia e Ucrânia. Eu vou até mostrar aqui um outro mapa para você. Na verdade, são 2 mapas que eu vou mostrar. Primeiro, esse mapa aqui é o mapa relacionado mais a petróleo, tá? Perceba que todo esse amarelo aqui ocupado seria um potencial ocupação russa. E perceba, então, a presença, por exemplo, esse vermelhinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. É pior que eu não consigo riscar nesse mapa, tá? Infelizmente. Mas o mouse dá para você ver aqui em cima, lá em cima, perto de Kharkiv. Esses sinais aqui, como se fosse um tipo de raio e tudo, são estações de carvão, tá? De produção, estações de produção de energia a partir do carvão. Aí nós temos gás, nós temos petróleo. Aqui é toda essa área que vai até Dnipropetrovsk. São áreas relacionadas à identificação de gás e de potencial de gás, tá? De produção. Então, uma área bem grande, por sinal. E nós temos uma outra imagem aqui. Aí essa mostra os minerais, tá? Toda a parte relacionada a... Perceba que esse aqui, ó, em cima, tá aqui, ó, mostrando o significado. Rússia, controle russo ocupado. Que nessa lateral aqui, ó, Lugansk, no caso, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Perceba esses 4 oblastes, né? Perceba que boa parte aqui, ó, titânio, por exemplo, terras raras tem presença aqui russa também. Apesar de que boa parte das terras raras estão mais aqui ao norte, mas tem entre Donetsk e Zaporizhia, tem presença de terras raras, tá? Deixa eu abrir aqui no outro mapa, entre Zaporizhia e Donetsk. Aqui, ó. Seria essa área aqui, ó. Próximo a Mariupol. Entre Zaporizhia e Donetsk, então seria essa área. Inclusive, por coincidência, entre aspas, o setor que os chineses provavelmente vão construir um porto, tá, para eles, é ou provavelmente Berdiansk ou esse outro porto aqui, bem do lado, por coincidência, entre aspas, do trecho de terras raras que existe aqui, tá bom? Só uma curiosidade, uma coisa interessante sobre isso.
Aí tem uma presença grande de titânio, tem presença de lítio, né, que os russos conseguiram ocupar. Enfim, aí vai variando, tem polimetais em outras áreas aqui, tem pequenas áreas de terras raras que já é dentro do chamado Donbás, e existe outro monte de área que seria dentro de Dnipropetrovsk, tá? Nesse sentido, de Dnipropetrovsk, que inclusive, mais acima nesse mapa não mostra urânio, que é um trecho, tá? Que fica entre Donetsk e Lugansk, de presença de minas de urânio. Fica mais ou menos no meio, tá? Na meiuca. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no mapa para vocês verem onde é que seria esse trecho de urânio. Seria entre. Seria aqui, ó, nesse setor. Deixa eu circular o aproximado, que eu chamo de meiuca. Seria praticamente pegando um pouco de Kramatorsk. Então seria esse setor aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Seria essa região aproximada, bem aproximada, onde hoje seria Sloviansk, talvez pegando um pouco de Kramatorsk. Esse setor aqui tem presença de urânio, tá? Minas de urânio. Deixa eu ver o que mais que tem. Presença. É basicamente urânio e metal não ferroso. Não diz exatamente que metal seria isso aqui, metal não ferroso, tá? Então, uma curiosidade, então tem presença aqui. E deixa eu ver o que esse outro. Metal não ferroso também. Seria provavelmente metal não ferroso ali em cima. Então, esse trecho aqui é onde tem minas de urânio, e que, inclusive, por curiosidade, isso é uma curiosidade, passa aqui próximo ao rio Oskil, tá? Então, esse trecho bem alagado, bem difícil de se movimentar, que os russos têm. E os russos não, os dois lados, né? Tem exatamente um trecho, muitas árvores, tem presença, então, de mina de urânio. Então, tá aí a matéria trazendo essa questão de que uma possibilidade que possa existir. Imagina só, Estados Unidos, Rússia, China num determinado trecho, em outro trecho, Rússia com Estados Unidos, e no final das contas, tudo isso, no caso, o pacote aumentaria, então, a ampliação. Cadê? Teoricamente, os americanos ficariam com os outros setores aqui e poderiam fazer um trabalho em conjunto. Vamos ver se caminhará para isso, é só um sonho, é só um papo, né? Ou se de fato tem grande chance, no final das contas, a coisa só não se complicar ainda mais para a Ucrânia por conta dessas terras mineráveis que existem dentro do seu território.